Boa noite, amigos do Prozebem, de Aracaju. Recebam o meu fraternal abraço aqui do Paraná, norte do Paraná. Recebam o nosso carinho, o nosso afeto. Queremos agradecer a oportunidade de participar desse encontro e vamos dar início à nossa exposição. E nós iremos falar sobre a mediunidade na Bíblia. Eu quero deixar aqui um registro, né? Tivemos aí uma questão técnica, eu teria aqui um slide para estar passando para vocês, e esses slides iriam ilustrar o conteúdo da nossa exposição. Todavia, não foi possível, em razão de problemas técnicos, e que não tivemos tempo para a solução. Desta forma, eu peço a compreensão de todos, em razão desse formato que estaremos fazendo aqui. Eu estarei aqui com com os slides aqui, vocês não conseguirão ver, mas eu estarei, então, fazendo a exposição em cima do que está aqui programado. Pedimos, então, a compreensão dos nossos amigos para essa questão, tá bom? Nós temos esclarecido essa questão, vamos aqui, então, tratar da mediunidade na Bíblia, iremos focar o Antigo Testamento e também iremos focar o Novo Testamento. Na oportunidade anterior que estivemos presente pelo Prozebem, nós tivemos em julho, e nós falamos sobre o contato, a comunicação com o mundo espiritual, e fizemos uma referência até de um item que está no Antigo Testamento, e só que nós fizemos um enfoque mais geral, dentro de uma evolução da progressão que ocorreu desse intercâmbio entre os dois planos da vida. Mas hoje, então, nós vamos essencialmente focar na mediunidade, como diz o nosso tema, mediunidade na Bíblia. E eu começo com o Antigo Testamento, e nós devemos fazer uma referência aqui, não é? Que do grego biblos significa livro, é o conjunto, a Bíblia, né? Vem do grego bíblio e biblos, e que significa livro. É um conjunto de livros que relata a história do povo hebreu, e a sua divisão, ela está no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos os livros que relatam as histórias do povo hebreu antes da vinda de Jesus, e ele foi escrito em hebraico. E no Novo Testamento, nós temos aqui a boa notícia, ou a boa nova, que o Evangelho está anotado pelos apóstolos, que estão escritos em grego e aramaico. Pois bem, antes de nós entrarmos na questão essencialmente de passagens, anotações, que se referem ao intercâmbio entre os dois planos da vida, nós precisamos trazer aqui uma questão muito importante, por mais que iremos falar de forma ligeira, que é aquela famosa proibição de Moisés, não é? A famosa proibição de Moisés, que está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 12. Lá, então, Moisés coloca a respeito de que não se poderia consultar os mortos, não é? Nem os adivinhadores, nem os prognosticadores, os augureiros, os feiticeiros, os encantadores, né? E o espírito adivinhador, e nem que consultasse os mortos. Está isso aí em Deuteronômio, capítulo 18, quem quiser anotar, versículo 9 a 12. Veja, primeiro raciocínio, se Moisés proibiu, é porque o intercâmbio, ele existe.
porque de uma questão lógica, nós não podemos proibir aquilo que não existe. Então, já temos aí uma conclusão clara. Se Moisés proibiu, é porque o intercâmbio existe. Agora, a pergunta que nós temos que fazer dentro de uma reflexão é por que Moisés proibiu? Essa é a grande questão do tema, e não a questão de não poder ter esse intercâmbio, não é? Então, a questão é que nós temos que responder: por que Moisés proibiu esse intercâmbio? Um intercâmbio que existe. Senão ele nem iria tocar na questão, porque se não existe, não tem por que ter registro. Se ele registrou em Deuteronômio, é porque, de fato, os intercâmbios existiam entre os dois planos do mundo. E nós sabemos que a motivação de Moisés ter proibido esse intercâmbio é em razão do mau uso que se fazia desse intercâmbio. Nós vamos ver aqui posteriormente que ele mesmo depois irá referendar esse intercâmbio. Então, o cerne da questão é de que a proibição ele existiu para evitar o mau uso desse intercâmbio entre os dois planos da vida, onde se utilizavam com um objetivo fútil, com um objetivo financeiro, e não com um objetivo superior, com um objetivo elevado, não é? Quando Moisés ele desce do Sinai, do Monte Sinai, onde ali ocorreu o Decálogo, e Emmanuel nos fala no livro Consolador, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, que temos aí consagrado a primeira psicografia de fato, não é? E aí, quando ele retorna, e nós temos isso registrado também na história do povo hebreu, ele vê que o povo que estava ali aguardando ele retornar, estavam o quê? Utilizando-se do exercício inadequado com a adoração, não é? A deuses, utilizando essa proposta, aproveitando-se dessa cultura do paganismo e também utilizando para fins fúteis. É justamente dentro desse cenário que Moisés irá fazer essa proibição do intercâmbio que existe, mas que estava sendo utilizado de forma equivocada. Queremos dizer, então, que Moisés, como eu falei, depois ele irá aprovar o próprio intercâmbio. Então, fica claro que, quando ele faz a desaprovação, é em razão do mau uso. Mas, em Números, no capítulo 11, 26, 30, quem quiser aí anotar, Números, capítulo 11, 26, 30, eu vou até ler aqui para vocês verificarem de que essa informação aqui dá o sentido verdadeiro, porque ele fez a proibição. Não decretou-a de forma definitiva, mas em uma razão do mau uso. Está aqui a prova. 2 homens haviam permanecido no acampamento, um deles se chamava Eudade e o outro Medade. O Espírito, veja bem, o Espírito também os alcançou e pousou sobre eles. Então, veja que eles estão num acampamento, eles estão fazendo essa viagem do povo hebreu em busca da terra prometida. Então, era natural que eles tinham as tendas e os acampamentos. E aqui está dizendo que 2 homens haviam permanecido no acampamento, um deles se chamava Eudade e o outro Medade. E conclui aqui: o Espírito também os alcançou e pousou sobre eles. Ou seja, não está falando aqui anjo,
não está falando aqui daimon, demônio, está falando o Espírito, né? E continua, e assim puseram-se a profetizar no acampamento. Um jovem correu e foi anunciar a Moisés. Eis que Eldade e Medade, exclamava esse jovem, estão profetizando lá no acampamento. Por quê? Moisés tinha proibido. Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade auxiliava Moisés, tomou a palavra e rogou: Moisés, meu senhor, proíbe-os, porque Moisés tinha proibido em Deuteronômio, como falamos anteriormente. E aí Moisés vem referendar o contato com o mundo espiritual. Moisés, porém, lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Ou seja, porque na visão do povo hebreu, só Moisés tinha esse contato direto com Deus na visão deles, né? E nós sabemos que é o mundo espiritual. Por isso que Moisés fala: tu tens ciúmes por mim, né? Porque os outros dois que estão no acampamento estão profetizando. O que significa o profetismo? É nada mais do que a mediunidade, só que numa outra terminologia. Oxalá, diz Moisés, que do povo do Senhor, né, o povo deles, todos fossem profetas. Está em Números 11, 26, 30. Então veja que Moisés, em Números, irá referendar o contato com o mundo espiritual. O que ele estava fazendo em Deuteronômio era proibindo o mau uso do intercâmbio. E não dizer, não pode comunicar. Esse é o sentido. E aqui em Números nós estamos vendo ao contrário. Moisés está falando, os dois que estão ali no acampamento e que o Espírito entrou em contato com eles, ou seja, o mundo espiritual entrou em contato com eles, oxalá, diz ele, né, que do povo do Senhor todos fossem profetas. Então, nós vemos que quando companheiros e amigos de outras religiões que nós respeitamos muito, são nossos irmãos de caminhada, dizem, o espiritismo não pode, isso não é verdadeiro, isso é coisa do diabo, isso é coisa do demônio, né? Então, quer dizer, é uma visão e uma colocação totalmente superficial, sem sentido, porque no próprio Números 11, 26, 30, eles estão, vamos dizer, contrariando a grande realidade que está no livro, na Bíblia, não é? É mais, infelizmente, um jogo de posicionamento, de posição teológica, de interesse de um grupo que respeitamos, entretanto, está fora da lógica. Estamos, aliás, com todo respeito, estamos provando aqui que há uma distonia nessa colocação de que Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Isso daí é para simplesmente quem não conhece os estudos do Evangelho realmente fica patinando, mas se a gente se aprofunda, está aqui a informação. Pois bem, Moisés não só aprovou a comunicação com o mundo espiritual, acabei de provar aqui para vocês, está em Números 11, e repito, Números 11, 26, 30, ele não só ele consagrou a importância ao dizer que todos pudessem profetizar o povo hebreu, que ele mesmo, depois de centenas de anos, ele irá materializar essa verdade. Porque lá em Lucas, podem anotar, Lucas 9, 28 a 32, Lucas 9, 28 a 32, nós temos a chamada materialização de Moisés e Elias no Monte Tabor. Tá? Eu tenho aqui o texto completo, não irei fazer a leitura, mas está lá num dos trechos, porque diz assim, cerca de 8 dias depois de ter proferido essas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, João e a Tiago, os 3 apóstolos, e subiu ao monte para orar. E aí
eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Varões significa homens, ou seja, não está se tratando de anjos, não está se tratando de daimon, porque os nossos amigos das outras religiões, com o devido respeito, e aqui estamos dentro de um canal espírita cristão, e nós precisamos trabalhar dentro da fé raciocinada, não para jamais criar atrito ou atacar a ninguém, é que a posição é de que só pode comunicar ou o anjo ou o demônio, né? E nós estamos vendo aqui que não é verdade, porque Lucas está aqui sendo textual, e Lucas, em grego, não é? Era um dos mais cultos dos apóstolos, porque era médico, coloca aqui, eis que estavam falando com ele dois varões, não está falando o Espírito Santo, não está falando o anjo, ou o daimon, está falando o quê? Dois varões, ou seja, dois homens, ou seja, dois espíritos, entre eles Moisés e Elias. Então, quer dizer, o Emmanuel fala isso no livro Caminho, Verdade e Vida. O Moisés ele vem derrogar definitivamente aquela proibição que estava em Deuteronômio e que nós estudamos agora atrás, que, na verdade, ele não estava proibindo o fato em si, ele estava proibindo o modus operandi como ocorria esse intercâmbio. Então, é importante esclarecer que há trechos do Deuteronômio que foi extraído aqui, eu iria apresentar para vocês no slide, que esse texto é extraído de uma tradução de 1954, em português, para português, aliás, por João Ferreira de Almeida. E é importante dizer isso, e o Herculano Pires fala muito sobre isso, o professor Herculano Pires, saudoso professor Herculano Pires, em algumas edições, não é todas, mais recentes da Bíblia Sagrada, então alterou-se as palavras de encantadores e encantamento, que nós vimos lá em Deuteronômio, por espíritas e espiritismo. Então, veja, infelizmente, o jogo do interesse, não é? Porque como pode se dar isso, né? Colocar nas traduções o termo espírita e espiritismo. Como? Como se pode dar isso se na época em que foi escrito o Deuteronômio não havia surgido nem o espiritismo e nem a palavra espíritas, tá? Então, veja como, infelizmente, não estamos aqui querendo criar qualquer intuito de uma discussão, mas esse é um fato, né? Isso daqui que eu estou colocando é um fato registrado, né? O expositor que está trazendo a sua opinião. Não, é um fato, não é? Tanto é que eu tenho aqui, infelizmente não vou poder mostrar, estou acompanhando o slide aqui, eu não vou conseguir mostrar, mas eu tenho uma foto aqui, né, de uma Bíblia Sagrada que foi traduzida e que está na 78ª edição aqui, que é revista por Frei João José Pedreira de Castro e pela equipe auxiliar da editora. A editora chama Editora Ave Maria, da Rua Martim Francisco, em São Paulo. Está aqui a capa. E aqui no próximo slide, nós temos a foto do Deuteronômio 17, 18, onde está sublinhado aqui, né, ao Espiritismo. Então, veja que nós estamos vendo totalmente uma posição tendenciosa, não é, para atacar o Espiritismo, para criticar a doutrina espírita, para colocar o Espiritismo como sendo uma religião do diabo, uma religião do capeta, né, como se colocam, né, mas é um jogo, infelizmente, de interesse teológico. Na realidade, quero dizer que dentro do meu canal, a qual temos o nosso canal, eu tenho seguidores que são evangélicos, que são espíritas, que são, inclusive eu tenho seguidor que é pastor, eu tenho seguidores padre, não é? Mas são pessoas
com que temos muito carinho, muito afeto, mas, inclusive, sabem, converso com eles a respeito, eles sabem, infelizmente, desse vácuo que existe aí e que não é justo, não é? E, infelizmente, eu não conseguirei passar porque temos essa questão técnica aí, mas o Alexandre, o pessoal do Prozebem, quem se interessar, ele está com o meu arquivo, né? O arquivo de apresentação, ele com certeza pode disponibilizar aí para vocês esse trecho aqui, tá bom? Bom, vamos seguir aqui. Esse esclarecimento é necessário porque nós estamos falando da mediunidade na Bíblia, tá? Bom, e agora nós vamos entrar nos fatos, os casos. Estamos no Antigo Testamento. O primeiro caso que eu trago aqui está em Daniel, no capítulo 10, versículos 5 a 7, que foi um profeta que migrou para a Babilônia devido ao ataque que foi feito em Jerusalém, não é? E Daniel, então, um profeta, que diz que ele estava olhando para cima e diante dele ele viu um homem. Eu estou aqui com o texto, tá? Que está em Daniel 10, 5 a 7. Eu estou apenas resumindo, porque os textos são longos e o nosso tempo é curto para apresentar todas as questões. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, e ele vai descrevendo. E o mais importante é que ele diz: somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor devido ao fenômeno, né, que ocorreu, devido à questão de efeitos físicos que ocorreram e que assustaram, e os que estavam em volta de Daniel não entenderam, mas Daniel estava entendendo porque ele viu esse homem conforme está aqui descrito, está no Antigo Testamento, Daniel, capítulo 10, versículos 5 a 7. E veja que no livro dos médiuns, no capítulo 6, a gente faz uma associação, né? A gente faz um link. Se você for lá no livro dos médiuns, que é o segundo livro da codificação espírita, nós vamos lá ver que Kardec trata da vidência, que é a chamada das manifestações visuais. Por que é uma vidência? Quando é materialização, todos veem. Quando é vidência, só aquele médium que está na sintonia com o plano espiritual, que tem essa condição, né, de ser um médium de vidência, ele consegue perceber. Aqueles outros que não têm essa faculdade ostensivo, né? Eles não conseguem ver. Por isso que diz aqui, somente eu, Daniel, porque ele tinha vidência, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram. Por quê? Não era uma materialização, estava só no plano da vidência, da capacidade do profeta Daniel. Os que estavam em volta não tinham essa capacidade de vislumbrar o mundo espiritual. Então, mais um caso claro aí de mediunidade na Bíblia. Tem um outro caso que é de Samuel, não é? Que nós vamos colocar aqui para vocês. Samuel, ele foi o último juiz do povo hebreu, né? O primeiro dos profetas que, aliás, ungiu Saul e Davi. Então, Samuel, nós temos aqui em Samuel, queridos amigos, a seguinte colocação em 16, capítulo 16, capítulo 14, perdão, Samuel, capítulo 16, versículo 14, 23, tá? Olha o que está aqui em Samuel. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, olha só, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno, não está falando daimon, está identificando uma personalidade,
né? E não uma entidade que está no universo e que disputa com Deus. Não, um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. O que nós estamos vendo aqui? Um intercâmbio, né, através de Saul, que está sob a influência do quê? De um espírito menos feliz, de um espírito, perdão, voltado às ações, né, do desequilíbrio, da dor, do sofrimento, da perturbação, e que está nesse estágio no mundo espiritual. E que se associou a quem? A Saul. E nós estamos vendo aqui, vamos procurar alguém que toca a harpa. Então, eles tinham, né, na época, a forma deles de poder doutrinar esse espírito. Por isso que ele diz aí, a partir desse encontro com esse homem que vai tocar a harpa, quando esse espírito se apoderar de você, ele sairá de você e você se sentirá melhor. O que é isso? Uma desobsessão. E quem trata isso? O próprio codificador, no livro dos médiuns, quando ele irá tratar no capítulo 23, que chama Obsessão da Obsessão, não é? Então, o próprio codificador vai estudar essa questão desse intercâmbio no processo obsessivo. Quem são esses espíritos? Nada mais do que os próprios homens que estiveram na Terra, mas que não tiveram uma condução equilibrada, moral, espiritual na vida, e que hoje se encontram, após a sua desencarnação, em estado de dor, de sofrimento, de sentimentos de culpa, de sentimentos muitas vezes de ressentimento, mágoas, ódios, enfim. Esses são espíritos que estão nesse movimento ainda de desequilíbrio, e que podem, encontrando sintonia no homem, criar essas simbioses de desequilíbrio, como vemos aqui no Antigo Testamento, com Samuel no capítulo 16, versículo 14 a 23, e Kardec no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, da Obsessão, irá esclarecer sobre essa temática. E agora, avançando na mediunidade na Bíblia, agora nós vamos falar do Novo Testamento e de Atos dos Apóstolos. Vamos inserir aqui dois fatos que envolveram mediunidade e que está em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, que foi escrito em grego pelo Lucas, né? O apóstolo Lucas, que era um médico, né? Lucano, não é? Conhecido como Lucano, tá? Então, vamos lá. O primeiro trecho que a gente traz aqui é muito conhecido por nós, e nós vivemos isso há alguns dias atrás, no Natal, não é? Porque em Lucas, no capítulo 1, versículo 26, 27, tem um texto que diz assim: no 6º mês, né, da gravidez de nossa mãe, Maria de Nazaré, foi o anjo, agora uso o termo, o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. Então veja que nós estamos vendo aqui um espírito agora já definindo, classificando, né, como um espírito superior. Nós sabemos, dentro da doutrina espírita, que o termo anjo significa arcanjos, significam espíritos que já evoluíram e atingiram planos sublimes, planos superiores, se tornando cooperadores do próprio Criador, né? Então, esse anjo chamado Gabriel, ele aparece para Maria de Nazaré. Estamos tendo o que aí em Lucas 1, versículo 26, 27? Uma vidência, né? Que, como falamos, também teve lá, trouxemos o caso do profeta Daniel,
e que está no capítulo 6 do livro dos médiuns, das manifestações visuais, o que Kardec estuda o quê? A vidência. Então, a nossa mãe teve essa visita desse espírito superior, que está configurado aqui como o anjo Gabriel, nos textos e nas escrituras. Então, temos aqui um intercâmbio através da vidência. Em Lucas, no capítulo 8, 26, 29, Lucas irá narrar algo que é muito conhecido. Quando Jesus sai da Galiléia, aqui eu estou transcrevendo para vocês numa linguagem mais fácil, para eu não fazer a leitura ipsis literis, senão nós vamos aqui tomar o tempo. Mas então eu estou fazendo um resumo. Lá em Lucas 8, 26, 39, está uma narrativa em que Jesus sai da Galiléia e ele vai até Decápolis, ou seja, as 10 cidades gregas ali, que fica em torno da Palestina, e que há uma cidade lá chamada Gadara. E lá, quando Jesus chega com os discípulos, ele aporta a margem ali, em Gadara, surge então um homem, né? Sai um homem que veio da cidade e que há muito tempo está na narrativa, ele estava possesso de um demônio, ó, já muda os termos, não é? E não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Nós sabemos aí que é um processo já de possessão, né? Não é nem mais obsessão simples, nem fascinação, já é um caso de possessão, quando a pessoa perde o controle de si mesmo, né? E aí não vamos estar esclarecendo o que é possessão, o que é fascinação, o que é obsessão simples, porque não é a nossa temática. Então, quando ele vê Jesus, ele prostra-se até Jesus, exclamando assim: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Porque Jesus pergunta: quem és tu? E ele responde, Emmanuel trata muito bem isso no livro Caminho, Verdade e Vida, porque, na verdade, quem está respondendo não é aquele homem, mas os que estão ao lado dele. Porque Jesus pergunta: quem é você, né? E ele responde assim: nós somos legiões. Ou seja, ele não está sob o império da obsessão de só um espírito, vários espíritos, por isso que ele fala legiões. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Veja que no início nós temos o termo demônio, daimon, e depois no próprio texto nós temos o sentido do quê? O espírito imundo. Muito bem, então nós temos aí no capítulo 23 da obsessão, não é? Muito bem. O Kardec irá tratar essa questão da chamada obsessão. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, 1 a 4, nós vamos ter a presença, né, do chamado Pentecoste, não é? Pentecoste é uma palavra grega que significa 50 dias depois da Páscoa, que foi escrito por Lucas, em grego, não é? Atos dos Apóstolos, que equivale a mais ou menos 7 semanas do judaísmo. Isso significa o Pentecoste, que era uma festa judaica que comemorava as 7 semanas depois da Páscoa judaica, comemorava-se a colheita dos primeiros frutos, não é? Então, essa é o Pentecoste. Então, nesse dia que era da Pentecoste, de repente, né, os discípulos estavam ali, né, reunidos, e daqui a pouco começa o quê? Veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que uma língua de fogo, eram as materializações, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Então, cada discípulo ali ficou sobre a assistência, nós sabemos, do mundo espiritual. Todos ficaram cheios de Espírito Santo, essa era a terminologia, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito olha bem, conforme o Espírito os capacitava. Então, nós estamos tendo aí no Pentecoste um intercâmbio claro
dos discípulos pelo mundo espiritual. Aí irá se cumprir o que o profeta Joel, não é? Fala nas suas anotações, de que o Senhor, né, conforme está nas Escrituras, derramaria o seu espírito, né, sobre todos, né? É o caso que se materializa aqui. E lá no capítulo 16 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec irá tratar sobre os médiuns especiais, que são os médiuns o quê? Poliglotas, ou a xenoglossia. Ou seja, porque está ali, eu não coloquei aqui, cada um, porque em volta deles, como era a festa, vinham pessoas de várias aldeias, cidades, e que eram de várias línguas. E ali, os discípulos, cada um começou a falar através da língua daquelas pessoas que ali estavam. Então, Kardec vem estudar que são os médiuns poliglotas. Xenoglosia é a capacidade que o médium tem de falar, de interpretar, de ser intermediário de um espírito que se expressa em outra língua. Por exemplo, Chico Xavier psicografou em língua morta. Chico Xavier psicografou em italiano. Chico Xavier psicografou em inglês, não é? Então, Divaldo Pereira Franco psicografou Leon Denis num congresso que esteve na França, em Paris, psicografou Leon Denis, não é? Então, numa psicografia de xenoglosia, tá bom? Então, estamos vendo aí que a mediunidade está na Bíblia. Avançando, nós vamos ter o caso de uma vidência e de uma cura, que está aonde? No Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10 e 17. Por quê? Esse eu faço questão de ler na íntegra, porque é pequeno. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, ou seja, Jesus aparece para Ananias, vidência. Ananias, respondeu ele, eis-me aqui, Senhor. Partiu Ananias, por quê? Jesus pede que Ananias vá à rua direita e ali encontrará o seu vaso escolhido, que era Saulo e depois virou Paulo, e então pede para que ele cure. Partiu Ananias e entrou. Emmanuel narra maravilhosamente no romance Paulo e Estevão. Partiu Ananias e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse Saulo, irmão, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, portas de Damasco, não é? Por onde vinhas, enviou-me para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ou seja, a mediunidade, o intercâmbio com o mundo espiritual. Nós vamos ter aqui, então, no Livro dos Médiuns, o capítulo 6, que fala da vidência, e o capítulo 14, onde Kardec irá estudar sobre a cura, a mediunidade de cura. Estamos finalizando. No Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, de 6 a 9, nós vamos tendo as viagens de Paulo, né? Então, Paulo está viajando com os companheiros e ele está indo para a região da Frígia e da Galácia, né? E durante a noite, diz o Atos dos Apóstolos, durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplica, passe a Macedônia e ajude-nos. Veja que Paulo, na sua tarefa de levar a boa nova, não é? Ele, então, está em viagem e ele tem o quê? Uma visão, onde um homem da Macedônia fala, passe a Macedônia, pede para que Paulo vá até a Macedônia e ajude-nos. Ou seja, não é um homem no corpo físico, mas uma pessoa. Porque senão o texto seria, durante a noite, Paulo teve a visita de um homem, não é? E não teve uma visão. É bem claro essa questão. Está lá no capítulo 6, como nós já falamos, do Livro dos Médiuns, sobre a vidência, não é? E
Encerrando, então, a nossa fala, nós vamos ter algo que está numa carta, a primeira carta de João, está no capítulo 4, no versículo 1. Então, eu fico a pensar, nós, queridos amigos, queridos internautas que estão nos acompanhando pelos canais da Prozebem, nosso querido Pronto Socorro, não é? Espiritual, do Bezerra de Menezes, da nossa querida Aracaju aí em Sergipe, temos grandes amigos aí no estado, na cidade, aproveitamos para um fraternal abraço à diretoria, à direção e os trabalhadores da Prozebem, não é? Então eu trago aqui para concluir, nessa primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 1, algo que eu fico pensando. Se eu tirasse essa referência que eu falei e só pegasse o texto e colocasse na internet, colocasse num livro, e eu lesse, eu ia dizer assim, olha, esse texto aqui é espírita, esse texto aqui provavelmente pode ser de Allan Kardec, esse texto aqui pode ser de Emmanuel, de Manuel Filomeno de Miranda, de Joana de Ângeles, de Amélia Rodrigues, de Irmão X, André Luiz, não é? Então, olha como que está o trecho. E esquece que eu dei a referência. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Como não ter claro para nós, com devido respeito aos que pensam o contrário, mas é uma questão de lógica, porque branco é branco, preto é preto, azul é azul, marrom é marrom, sol é sol, lua é lua, estrela é estrela, está aqui. É a carta de João, no capítulo 4, versículo 1. Ele diz, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Veja então, queridos amigos, queridos internautas, que claridade é essa nessa carta de João? O que ele está nos dizendo? Que, primeiro, existe o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Porque está dizendo, amados, não acreditais em todos os espíritos. O que ele está querendo dizer? Quando ocorre uma comunicação entre os dois planos da vida, não acreditar em todos os espíritos. Provai se os espíritos são de Deus. O que ele está querendo dizer? Que nós precisamos analisar o conteúdo daquela mensagem para ver se aquela informação está dentro das leis morais de nosso Pai Criador, dentro das leis do Evangelho, dentro das leis morais, da boa nova, da ética, da moral. Para que nós não nos enganemos, para que nós não caiamos. Aí que entra a importância de Deuteronômio que Moisés, lá no início, quando nós estudamos. Quando Moisés irá proibir, é justamente isso. Porque eles não passavam pelo crivo da razão, como fala Kardec no Livro dos Médiuns. Quando Kardec nos orienta, ele que é o grande pesquisador, o grande homem que tratou da mecânica, do mecanismo desse intercâmbio entre os dois planos da vida, foi ele que se debruçou anos para trazer essas leis que regem os dois planos da vida no intercâmbio que nós chamamos de fenômeno mediúnico ou de mediunidade e que outrora se colocava como profetismo ou os profetas. E João nos deixa esse texto.
tão claro para nós, dizendo, olha, no intercâmbio, o espírito pode ser um brincalhão, um zombeteiro, um mentiroso, mas pode ser um espírito nobre e superior. Mas para isso você precisa analisar. Quando ele diz, provai se os espíritos são de Deus. O que ele está querendo dizer? Se aquele conteúdo, aquele intercâmbio tem uma origem superior na lei do amor, da caridade e da justiça. Portanto, a mediunidade, finalizando, a mediunidade está expressa na Bíblia. E aqui estamos, para finalizar, trazendo apenas alguns casos. Não estamos trazendo todos os fatos que ali estão registrados no Antigo, no Novo, no Atos dos Apóstolos e o Apocalipse. O Apocalipse é o maior testado de intercâmbio com o mundo espiritual em João, quando está trazendo para nós essas revelações vindas do mundo espiritual. Ok? Então, à luz da nossa abençoada doutrina espírita, não conseguimos enxergar uma outra forma de esclarecer e interpretar essas informações tão lúcidas e esclarecidas pelo codificador Allan Kardec no livro O Livro dos Médiuns. Porque o objetivo da tarefa mediúnica, o objetivo da mediunidade, o objetivo do intercâmbio entre os dois planos do mundo é o de amparar, o de ajudar, o de servir, o de auxiliar. É a chamada mediunidade com Jesus. Muita paz, um beijo no coração de todos os internautas e a todos os nossos queridos irmãos que temos tanto carinho do Prozebem.